Povo de Deus, boa noite. A Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta. Presidente, Apóstolo Fernando, vice-presidente Simão Cordeiro de Faria. Estamos aqui pregando o Evangelho de Jesus, de Deus. Jesus não, de Deus, porque o Velho Testamento é de Deus. Estamos aqui na presença de Deus. Olha, meu povo, eu tenho que passar um anúncio para vocês muito pesado. Assista a live, dê like na live, passe para os outros, porque vocês vão ver coisa hoje aqui na Bíblia. Passe para o povo. Eu queria que vocês ouvissem mesmo isso. É pesado. É pesado. Mas tem gente que brinca. Vamos lá. Davi é ungido rei. É 1 Saul capítulo 16. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu rejeito como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho, e vou enviar você a Josué e a Belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Preste atenção à pregação. Preste atenção. Saul respondeu: como posso fazer isso, Saul? Ficar sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vem para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide José para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciões da cidade saem ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: de paz a sua vida? Saul respondeu: sim, em paz venho oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrar-se e venha comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. E aconteceu que quando ele chegar a Samuel, viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como ser humano, vê o ser humano, move-se interior, porém o Senhor vê o coração. Olha, preste atenção. Vou repetir, viu? Porque o Senhor não vê como um ser humano, vê ser humano, vê o interior, porém o Senhor vê o coração. Quer dizer, Deus não olha para a gente pela altura, nem pela bondade e nem pela vivência.
Ele olha o seu ser dentro que você é. Então, José clamou Abinabe e fez passar diante de Samuel, que disse: nem este o Senhor escolheu. Então José fez passar Samaná, porém Samuel disse: não. Tampouco este o Senhor escolheu. Assim José fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a José: o Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou a José: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta mais um moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nós sentaremos à mesa sem que ele venha. Então, gente, veja que os filhos de Jessé queriam botar os grandão, os bonitos, os mais velhos, para ser um homem de Deus. Mas Deus não quis assim. Deus não quis assim. Então mandou chamá-lo e fez entrar Davi. Era ruivo, de belo olho e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge, pois este é ele. Gente, vocês têm que ouvir a pregação de hoje. Essa pregação de hoje é pesada. Foi bom o irmão vir. Foi bom o irmão vir hoje. Que ele vai ouvir coisa que ele nunca ouviu. Boa noite. Boa noite. Saul pegou o chifre do azeite, ungiu Davi no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Saul se levantou e foi para Ramá. O Espírito de quem? Do Senhor. O Espírito de Deus desceu sobre ele. Davi e Saul. Presta atenção, viu? A bocada vai começar agora. Presta atenção, menino. Presta atenção para vocês verem quem é Deus. Vocês tudinho que estão do outro lado, vocês que estão lá de cá, brinca com Deus. Vocês vão ver coisa que vocês nunca viram. Nunca. E eu acho que o resto da vida de vocês não vão ouvir. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Porque Saul passou a não ser mais o quê? Rei. Quem foi que entrou em Saul? O Espírito de quem? Estou perguntando a eles, sim, ao povo. Tu sabe. Estou perguntando a eles. Você sabe. Saiu o Espírito de Deus e entrou o Espírito mau. De quem? De Deus também. De Deus também. Mas e Deus tem Espírito mau? Tem. Tem. É como muita gente, irmãos, não fica bom. Porque se tapia.
Muita gente se tapia, pensa que Deus, o Espírito de Deus sai daquela pessoa, mas quem é que entra? Um espírito mal vindo da parte do Senhor. E Deus tem espírito mal? Responda, meu povo. Aí quando eu me preocupo com o pessoal daqui de casa, quando eu me preocupo com vocês ficam com raiva de mim. Porque eu sei quem é Deus. Por que os crentes estão levando trombada aí? Por que estão se atolando? Porque o Espírito bom de Deus saiu dele. Deus tirou. E atormentava então os servos de Saul. E lhe disseram: és que agora um espírito mal enviado por Deus. O espírito mal enviado por quem? Por Deus. Está atormentando o Senhor, o rei. Pois isso, mande que estes seus servos, que estão em sua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mal enviado por Deus vier sobre o Senhor, homem, dileilharem a harpa, e o Senhor se sentirá melhor. E aí vocês vão dizer agora, hein, Simão? O que é que o povo vão dizer agora? Próprio nós que temos o Deus, o Espírito de Deus. Por que é que nós não estamos conseguindo nada? Será que é porque nós estamos desobedecendo a Deus? O Espírito de Deus bom saiu da gente? E entrou o Espírito mal de Deus nos castigando? Quando ele diz, ó, Saul disse aos seus servos: então procurarem um homem que saiba tocar bem harpa e traga-no para cá. Um dos moços disse: conheço o filho de Jessé, Belanita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com certeza sensata e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Saul enviou mensageiros a estar com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão,ôndrea de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul, esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcanço favor diante de mim. E sempre que o espírito mal, vindo por Deus, venha sobre Saul, Davi pegará
a harpa e dedalhar, então Saul sentirá alívio. E se achar melhor, o espírito mau se retirará dele. Gente, me responda, meu povo. Aonde é que vocês estão? Aonde é, Júnior, que a gente está? Nós estamos brincando com quem? Com Deus. E não se brinca, não. Aquele que tem o chamado de Deus, como a gente tem, não se brinca com Deus, não. Cuidado o que vai fazer. Pensa 2, 3, 4 vezes quando for tomar uma decisão, porque pode ser o seu fim. O meu fim. O fim de qualquer um da gente. Porque o espírito mal que Deus manda é mandado por Deus. Não é mandado pelo homem. Os filisteus reuniram-se às suas tropas para a guerra em Sacô, que fica em Judá. Eles acamparam entre Sorocó e Zecar, em Efri, Dani. Saul e os homens de Israel reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte, e os israelitas estavam no outro monte, e ficando o vale no meio deles. Olha, gente, a Bíblia diz aqui, se você não obedece a Deus, a lei de Deus, é mais castigado do que quem faz feitiçaria. É bíblico, está aqui na Bíblia. Querem ver? Eu lhe mostro. Está aqui, ó. Eu marquei, ó. Está aqui, ó. Olha aqui. Eu marquei. Eu marquei, está aqui. Olha aqui. Será que o Senhor tem mais prazer? É o 15 que estou voltando. Capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto ou em sacrifício do que em obediência à sua palavra? Preste atenção, minha gente. Preste atenção. Preste atenção. Boa noite. Preste atenção. Deus está falando nesse pedaço muito pesado. Será que o Senhor tem mais prazer em holocausto ou sacrifício do que em obediência à sua palavra? És que obedecer é melhor do que sacrifício e ouvir, e nele de que a gordura da carne, do carneiro. Porque rebelião é como pecado da feitiçaria. Se você não obedecer a palavra de Deus, é pior do que fazer feitiçaria. Deus falou pesado aqui, ó, que quando você recebe as bênçãos de Deus, que Deus lhe dá uma bênção, que lhe mostra o caminho, que joga aquele anjo de luz para você, espírito de luz, você é abençoado de Deus. Mas na hora que você não passar a acreditar na bênção de Deus,
Deus se afastará de você. E ele manda o espírito mal de Deus lhe atacar. E aí, meu povo? Vocês vão dizer o quê? Os filisteus reuniram-se às suas trombetas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Zeraca, entre Efi e Dani. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Ilá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte, e os israelitas estavam no outro, e ficado o vale no meio deles. Então, no arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gode e tinha quase 3 metros de altura. E trazia na cabeça um capacete de bronze. Vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Trazia carneiros. Gente, observa a palavra. Gente, eu estou com medo. Eu estou com medo de vocês. Por que é que eu me preocupo? Eu estou preocupado com vocês. Vou explicar por quê. Na hora que você não conhece a palavra, você pode fazer besteira. Deus ainda lhe perdoa. Mas na hora que que já começa a entender a palavra, o Espírito de Deus começa a se aproximar de você. E lhe dá a bênção. De bronze, mas das pernas, um bando de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de 7 quilos. Diante dela ia e escudeiros. Presta atenção. Esse é quem? Golias. Já tenho certeza que muita gente já assistiu essa guerra de Golias. Veja como ela é diferente da Bíblia. Diferente. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que você sairá para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu, você servo de Saul. Escolha entre vocês um homem que venha lutar comigo, e se ele puder lutar comigo, me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nós serviremos. Presta atenção. Vocês têm quantos Golias na vida de vocês? Quantas pessoas quer mandar em vocês? Eita Deus, maravilhoso. Quantos deuses você não vê o povo falar? É muito, né? Ou não é? Ou é pouco? É muito.
capítulo 17, versículo 10. E os filisteus continuou hoje em defesa às tropas de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo. Quem era que ia lutar com Golias? Um homem com mais de 3 metros de altura, com lança de ferro, com um poder diabólico dentro dele, poder do Espírito Santo. Mas eles esqueceram que Deus tinha mandado o Espírito de Deus, Deus não, o Espírito de Deus tinha mandado escolher um homem com estrutura bem baixinha. Glória a Deus, aleluia. Mas tinha o Espírito de Deus na vida dele. É o que eu peço a meus filhos todo dia aqui em casa, a minha esposa, a irmão Júnior, a filhinha dele. Cuidado no que vocês estão fazendo. Não perca a oportunidade de ter o Deus que vocês têm na vida de vocês. Porque se ele se afastar agora, já era. Tchau. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras dos filisteus, ficaram assustados, com muito medo. Mas Deus tinha preparado um. Deus preparou um para vocês, que foi eu, para ajudar vocês. Para dar direção a vocês no caminho que? Certo. Davi era filho daquele efreteu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. No dia de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, era o primogênito, Abinabe, que era o segundo, e Saná, que era o terceiro. Gente, eu nunca preguei uma Bíblia com tanto prazer, com tanto amor como eu estou fazendo isso. Vocês tenham cuidado. Cuidado. Vocês têm um dom de Deus dentro de vocês. E vocês zelem esse dom. Zelem. Não vá para a família, nem para o irmão, nem para o filho, nem para o pai, nem para a mãe. Eu me lembro quando a bispa Simone disse uma coisa que até hoje nunca saiu da minha cabeça. E ela vem honrando isso. Ela disse: a partir de hoje eu deixo pai, deixo mãe, deixo filho e deixo irmão. E vou seguir a quem? A Deus. E nunca saiu. Isso já vai fazer quase 16 anos. Fez 16 anos. Aceiro, Davi era o mais moço sobre os 3 mais velhos. Seguiram Saul. E Davi, porém, ia a Saul e voltava para apresentar as ovelhas de seu pai em Belém. Os filisteus vinham de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias.
Josué disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma metade deste trigo tostado, estes 10 pães, cordeira, e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Que ele estava na guerra para lutar contra quem? Está vendo, irmão? Uma história diferente da que passa do filme. Vendo aí? Que é mentirosa. Porém, estes 10 queijos leve para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Ó, você vê, Deus mandou Saul matar todos os filisteus. Saul obedeceu a Deus? Vai lá e mate todos eles. Mata as ovelhas e o boi e o gado que tiver lá. Saul fez o quê? Socorreu, deixou o rei vivo, Ababe, trouxe uma parte das ovelhas e uma parte do gado. Mas ele obedeceu a Deus? Não. É igual a vocês. É igual a gente. A gente obedece a Deus? Sua bênção está na porta. E você esquece de guardar a sua bênção dentro da sua casa. Quando ele disse assim, ó. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu para Jessé. E lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate. E se os gritos chamavam para a batalha, e os israelitas e os filisteus se posicionaram em ordem de fileiras contra os fileiros. Capítulo 17, versículo 22. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da barcagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estava bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Goalis, filisteu de Gade, e falou a mesma coisa que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Veja o que é Deus, viu? O que é Deus. Vocês aí que eram as bênçãos de Deus, vocês que estão aqui, querem, minha gente? Querem, não querem? Mas tem que fazer a vontade de quem? De Deus. Não é a vontade. A Bíblia diz que interessante é respeitar a lei de Deus. É a obediência à lei de Deus. É, cavaleiro. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com medo e diziam uns para os outros: vocês viram aquele homem? Ele viu,
para afrontar Israel. E o rei dará muita riqueza para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento e a casa de seu pai. Insensatará-lhe imposto em Israel. Quer ver? Ele já cobrava o quê? Imposto em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircuncioso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha aí. Vê se no filme diz isso. Não. Fala isso. Quem é esse? Quem é outro que tem coragem de enfrentar eu? Com o Espírito de Deus que está sobre mim. Quem tem coragem de enfrentar o exército de Deus contra ele? Se você não sabe, vou lhe dizer. Deus me deu a posição de general do exército de Deus aqui na terra. É moleza? Minhas pernas já pegaram fogo. Isso prova. O matuto velho da roça. Olha quem Deus escolheu. Olha quem Deus escolheu. Um pastor de ovelha. O mais pequeno dos irmãos. Mas o maior para Deus. Quando ele diz: para afrontar os exércitos de Deus. E o povo lhe repetiu a mesma palavra, dizendo: é isso que será dado aos homens que o matar. Eliabe, irmão mais velho ouve Davi falando com aquele homem, e ele ficou irado com Davi e disse: o irmão mais velho de quem? De Davi, que não tiver a responsabilidade de o anjo, o Espírito de Deus entrar na vida deles. Porque você veio para cá, ele com quem você deixou aquele poucas ovelhas no deserto. Sei que você é precioso. A mal você veio aqui só para ver a batalha? Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Algum homem que tinha ouvido as palavras de Davi for anunciá-lo a Saul, que mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul: que ninguém desça a mim por causa dele. Este seu servo lutará contra esse filisteu. Está vendo, irmão, que diferença? Do que eles falam por aí, tudo mentira. Tudo mentira. Capítulo 17, versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerrilheiro desde a sua mocidade. Davi respondeu:
este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso, levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da boca. E se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barbada e golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto leão como urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Vocês estão vendo, minha gente? E meu irmão ali, falando disso, da palavra, que tem assistido um filme assim. Eu disse, irmão, isso é mentira. Eles não estão fazendo dentro da Bíblia. Foi? Olha aí, irmão. Deus trouxe você hoje para provar que eu não estou mentindo. Vamos lá. Capítulo 17, versículo 37. Davi continuou. E o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e eles me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor está com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura por uma capa, cetro de bronze na cabeça dele, e o vestiu com uma couraça. Olha, isso aqui Deus me deu, ó. Couraça. Deus botou em mim isso. Aí eu fico, muita gente fica pensando, aquele velho besta, chato, não brinque não. Não brinque não, que eu tenho a autoridade de Deus. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca usei. Era tão pesado que ele não podia com aquilo. E Davi tirou aquilo sobre si e o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas e ribeiro, e expôs um alforje de pastor que trazia consigo, e com sua funda na mão foi na direção do filisteu. Olha quanto o filme mente. Diz que ele pegou lá uma pedra e botou na coisa e fez. Ele levou 5 pedras e pegou no rio. Eles mudam toda a história da palavra bíblica, certo? Os filisteus também vinham caminhando e se aproximaram de Davi, e tendo à frente dele o seu escudeiro, que era o gigante. E os filisteus olharam e vendo Davi, e o desprezou, porque era apenas um moço rujo e de boa aparência. E os filisteus disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaço de pau?
Vocês aí, gente, tem Deus. Vocês não podem ter medo de nada. Não podem temer a Deus. E pelos seus deuses, os filisteus maldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui que eu darei a sua carne às aves do céu, aos animais do campo. Brincar com o povo de Deus? Brinca. Brinca qualquer um. Faz alguma coisa errada contra o povo de Deus? Davi, porém, disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel. A quem você afrontou, hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o lhe matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as aves da terra, as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Vocês estão vendo? Estão ouvindo? E aí, meu povo? Quando eu me preocupo com vocês, é porque eu quero ver a bênção em vocês. Eu quero que vocês sejam um Davi, um guerreiro, que entre com tudo, não tenha medo. Toda esta multidão saberá que o Senhor salvar, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se aproximou, deixando as suas flechas, correu de encontro com os filisteus. Davi me deu a mão no afroge, meteu a mão no afroge, tirou dali uma pedra com a sua funda e atirou contra os filisteus e atingiu na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. E se Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra, e ele derrubou e o matou, e não havia nenhuma espada na mão de Davi. Está vendo, irmão, a mentira? Eu disse ao Senhor, e era mentira. Vocês não podem estar assistindo esses filmes evangélicos, porque é mentira. Não está na Bíblia. Por isso Davi correu e lançando sobre os filisteus, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou. Cortou com ele a cabeça dele. Davi tirou a espada dele. Olha a mentira. Olha a mentira. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e deram um grito. E
e perseguiram os filisteus até Gade e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelos caminhos de Sairá, até Gade, até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e seguiram os acampamentos deles. E Davi pegou a cabeça do filisteu e o levou para Jerusalém. Porém, as armas de Davi colocou em sua própria tenda. E quando Saul viu Davi saindo para encontro-se com os filisteus, perguntou a Bená, o comandante do exército: Abiná, aquele jovem e filho de quem? Abiná respondeu: juro pela sua vida, o rei, que não sei. E o rei disse: então, pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abiná tomou e levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então saiu e lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? De Davi. Respondeu: sou filho de seu servo Jessé de Belenaque. Então, gente, tá vendo, irmão, que é tudo mentira? Aí vocês assistem o filme, todo mentiroso, é que como estão pregando tudo mentira, está fora da palavra bíblica, e aí vocês ficam como? Como é a situação de vocês? Me respondam. Fica passando de um para outro, aquela mentira. Você acha que Deus ele vai ficar calado com isso? Nem pensa. Amizade de Jonathan com Davi, capítulo 18, versículo 1. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com de Davi. Olha, presta atenção, viu? Presta atenção nisso. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma, quer dizer espírito, de Jonathan se ligou com a de Davi, em uma profunda amizade. Jonathan amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para casa. Deu seu pai, Jonathan, a Davi. Fizeram uma aliança, porque Jonathan amava como a sua própria alma. Jonathan tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, esquecível, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu aonde que Saul enviaria e tinha existido, de modo que Saul pôs sobre a tropa de seu exército, e Davi era bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Gente, a Bíblia é muito complexa, muito complexa. Para passar para vocês, vocês têm que ter paciência para entender. A inveja, de Saul. Presta atenção, viu?
E aconteceu que quando ele estava voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegraram e cantando altamente e diziam: onde eles tiram aqui os cânticos das igrejas? É daqui. Mas aqui ele não estava cantando em igreja. Eles aqui estavam agradecendo o que Davi fez. Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 mulheres. Ó. Saul matou os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Quer dizer, Davi matou milhares de pessoas. Saul também matou. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram. Em extremo, ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta, a mão ser o rio. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Inveja, né? No dia seguinte, o espírito mau, olha, preste atenção, não olhe para mim, preste atenção vocês do outro lado também. No dia seguinte, o espírito mau, vindo da parte de Deus. E aí, vocês crentes, vão dizer o quê? Responda. Você não manda? Fala! Fica calado? Por que você fica calado? Porque vocês só fazem mentir. Vocês são mentirosos, hipócritas. Não tem coragem de enfrentar e dizer a verdade. Apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. E Davi, como nós outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Ele atirou, pesando assim. Quer dizer, que matar quem? Davi. Encravarei Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Diga amém. Amém. Vocês estão vendo aí a inveja? Estão vendo aí, irmãos? Está vendo aí, meus jovens? As invejas, aonde ela anda. Vocês estão vendo? Deus deu poder a Davi. Saul perdeu o poder de Deus. Saul perdeu o quê? O poder de Deus. É isso que eu não quero que vocês percam. É isso que é a minha preocupação com vocês. Não é por nada você esteja aqui, não. Que eu estou fazendo isso aqui porque eu quero. Mas era para me estar fazendo só live. Eu abro uma oportunidade para vocês. Então, observe o que é inveja.
Davi veio e salvou o rei, salvou Israel. A mulher fizeram uma festa para Davi, de alegria, porque eles iam voltar a ser escravos dos filisteus. E aí, velho? É esse mundo. Nós somos quem? Davi. Coragem, força, poder. E nós não vamos perder o nosso poder por causa de ninguém, não. Pode ficar tranquilo. Eu não dou a bênção que Deus me deu por nada nesse mundo. Quando Ele me ungiu, me botou o capacete, me botou a couraça, botou a roupa que botou em Davi. Oh, glória! E me mandou eu ir para a guerra. Eu vim. E nunca deixei a guerra. Eu enfrentei a guerra. E vocês, com besteira, vocês se afastam da guerra. Eles são covardes. Não tem Deus. Entenderam o que eu estou dizendo? Estão entendendo lá do outro lado, então? Se convertam para Deus converter vocês. Busca o Espírito de Deus, para Deus não mandar o espírito mal que Ele tem sobre vocês. Aquelas pessoas que o espírito mal se aproxima dele, que se manifesta, é porque aquela pessoa saiu da presença de quem? De Deus. Cadê que espírito mal me pega? Ele é doido. Não pega não. Mas o espírito, quando você passa a desobedecer a Deus, o espírito de Deus se afasta. Que entra o espírito mal de Deus para ali exemplar. Ele já entrou em mim. Já me deu um cacete que eu passei 30 dias, um ano em cima de uma cama, sentindo dores horríveis. Vocês têm coragem de dizer isso? Não tem. Eles são covardes. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não induz a cair em tentação, mas livra do mal. Que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Vocês viram? Viu, irmão? Que é tudo mentira?